Capítulo 6. Recupere sua masculinidade. Contrariamente aos sentimentos predominantes das últimas décadas, não há problema em ser um cara. Homens nascidos após a Segunda Guerra Mundial tiveram a infelicidade de crescer durante uma era única da história ocidental recente, em que nem sempre foi uma boa coisa ser do sexo masculino. Isto foi principalmente o resultado de duas coisas importantes e mudanças sociais na era do pós-guerra. 1. Os meninos foram desconectados de seus pais e outros modelos masculinos saudáveis. E 2. Os meninos foram forçados a buscar a aprovação de mulheres e aceitar uma definição feminina de o que significava ser do sexo masculino. Como resultado dessas duas dinâmicas, muitos rapazes e homens passaram a acreditar que eles tinham para esconder ou eliminar quaisquer traços negativos do sexo masculino, como os de seus pais ou outros maus homens, e se tornar o que eles acreditavam que as mulheres queriam que eles fossem. Para muitos homens, essa estratégia de vida parecia essencial se eles quisessem ser amados, terem suas necessidades atendidas, e terem uma vida suave. Devido a mudanças sociais contínuas da última metade do século XX, este sistema de crenças não se limita mais aos homens apenas da geração Baby Boom. Eu frequentemente observo homens na casa dos 30, 20 anos, e adolescentes, com fortes traços de caras bonzinhos. Parece que cada geração sucessivas de homens está se tornando mais e mais passiva. Este efeito sociais desse condicionamento para os caras bonzinhos se reflete de muitas maneiras. Caras bonzinhos tendem a ser desconectados de outros homens. Caras bonzinhos tendem a ser desligados de sua própria masculinidade. Caras bonzinhos tendem a ser monogâmicos com suas mães. Caras bonzinhos tendem a ser dependentes da aprovação das mulheres. Caras bonzinhos tendem a ser desconectados de outros homens. Eu frequentemente ouço caras bonzinhos fazendo comentários como este. Apenas não fico confortável com outros homens. Eu não sei explicar. A maioria dos homens são uns idiotas. Eu costumava ter amigos do sexo masculino, mas minha esposa implica tanto quando eu saio com eles que eu desisti. Eu tendo a ser solitário. Muitos caras bonzinhos têm dificuldade de intercâmbio com os homens por causa do contato positivo limitado do sexo masculino que experimentaram na infância. Como esses homens não tiveram um vínculo positivo com seu pai, eles nunca aprenderam as habilidades básicas necessárias para construir relacionamentos significativos com outros homens. Outro traço comum entre os caras bonzinhos é a crença de que eles são diferentes dos outros homens. Este pensamento distorcido geralmente começou na infância, quando eles tentaram ser diferentes do seu pai ruim ou indisponível. Na idade adulta, caras bonzinhos muitas vezes criam uma dinâmica similar com os homens em geral. Caras bonzinhos podem convencer-se que eles são diferentes, melhores que os outros homens porque eles acreditam que eles não são controladores. Eles não são irritados e raivosos. Eles não são violentos. Eles estão atentos às necessidades de uma mulher. Eles são bons amantes. Eles são bons pais. Quando caras bonzinhos estão desconectados dos homens ou acreditam que são diferentes dos outros homens, evitam receber muitos benefícios positivos da companhia masculina e o poder de uma comunidade masculina. Atividade de libertação 24. Olhe para a lista acima. Observe a maneira que você tem, consciente ou inconscientemente tentado ser diferente do seu pai ou outros homens. Como é que a crença de que você é diferente o mantém desconectado dos outros homens? Caras bonzinhos tendem a ser desligados da sua masculinidade. Eu defino a masculinidade como parte de um homem que o equipa a sobreviver como um clã, individualmente, e as espécies. Sem essa energia masculina todos teríamos sido extintas eras atrás. A masculinidade capacita o homem a criar e produzir. Ela também permite-lhe prever e proteger aqueles que são importantes para ele. Estes aspectos da masculinidade incluem força, disciplina, coragem, paixão, persistência e integridade.
A energia masculina também representa o potencial de agressividade, destrutividade e brutalidade. Estas características assustam cara bonzinhos, e a maioria das mulheres, portanto, cara bonzinhos lutam duro para reprimir essas características. A maioria dos caras bonzinhos acreditam que, ao reprimir o lado mais sombrio de sua energia masculina, ele vai ganhar a aprovação das mulheres. Isso parece lógico, considerando o clima anti-macho que tem permeado a nossa cultura desde os anos de 1960. Ironicamente, esses mesmos homens frequentemente reclamam que as mulheres pareciam ser atraídas por grosseirões em vez de caras bonzinhos como eles. Muitas mulheres têm compartilhado comigo que, devido à ausência de energia vital discernível nos caras bonzinhos, eles são pouco atraentes. Elas também revelam que a tendência a se sentirem atraídas por grosseirões é porque estes homens têm mais uma vantagem masculina para elas. Quando caras bonzinhos tentam evitar o lado escuro de sua masculinidade, também reprimem muitos outros aspectos dessa energia masculina. Como resultado, muitas vezes eles perdem a sua assertividade sexual, competitividade, criatividade, ego, sede de experiência, exibicionismo e poder. Vá assistir Meninos no Playground e você vai ver essas qualidades. Estou convencido de que estas são coisas boas que valem a pena manter. Uma das consequências mais visíveis da repressão de energia masculina em cara bonzinhos é a falta de liderança em suas famílias. Por medo de prejudicar a sua parceira ou parecendo muito parecidos com seus pais controladores, autoritários ou abusivos, cara bonzinhos frequentemente deixam de ser os líderes da sua família. Consequentemente, o trabalho de liderar a família muitas vezes cai sobre suas esposas. A maioria das mulheres com quem eu converso não querem esse emprego, mas acabam por aceitá-lo como obrigação. Caras bonzinhos tendem a ser monogâmicos com suas mães. Tornar-se e permanecer monogâmicos com suas mães é um padrão comum para cara bonzinhos. Este vínculo inconsciente é o resultado de um fenômeno do desenvolvimento de infância normal. Deixe-me explicar. Todos os meninos, naturalmente, se apaixonam pela mãe e têm o desejo de tê-la só para eles. Mães saudáveis e os pais ajudam seus filhos a terem sucesso e a mover-se por esse estágio normal de desenvolvimento. Quando eles fazem isso, o rapaz individualiza sua mãe, que titularmente deveria ser realizada com homens, e torna-se indisponível para uma relação íntima com outra mulher na vida adulta. Cada pai desempenha um papel significativo no sentido de facilitar essa transição saudável. Primeiro, a mãe deve saber como dar o suficiente para atender às necessidades da criança sem criar dependência. Ela também deve saber como ter as suas próprias necessidades satisfeitas para que ela não seja tentada a usar o filho para preencher um vazio relacional. Em segundo lugar, o pai deve estar presente e ter um vínculo saudável com seu filho. Esta ligação ajuda a tirar o menino do colo acolhedor de sua mãe para o mundo desafiador dos homens. Como dito acima, a maioria dos caras bonzinhos não relatam terem tido uma relação estreita com o pai na infância. Como resultado, muitos caras bonzinhos foram forçados a uma ligação doentia com a mãe. Este vínculo pode ter se formado na tentativa de agradar uma mãe, com raiva e críticas, ou controlá-la. Mais frequentemente do que não, o vínculo foi o resultado de terem sido forçados a cuidar de uma mãe carente, dependente, ou sufocante. Sem o apoio de um pai, estes meninos tiveram que negociar uma situação impossível por conta própria. Ambas situações da infância, tentando agradar uma mãe raivosa ou controladora, ou tornar-se um parceiro emocional de sua mãe, criou uma dinâmica na qual caras bonzinhos inconscientemente se tornaram monogâmicos com suas mães e não individualizaram de forma saudável. Quando um cara legal foi condicionado a ser monogâmico com sua mãe na infância, sua parceira adulta saberá que em algum nível que ele não estará realmente disponível. A parceira pode não conectar conscientemente esta situação ao vínculo com a mãe, mas ela saberá que algo está faltando. Anita, uma mulher de 60 anos, era casada com um homem que era monogâmico à sua mãe. Conheci Anita quando ela ligou e marcou um horário para aconselhamento individual.
Ela acreditava que seu marido estava tendo um caso e queria alguns conselhos. Quando começamos a nossa sessão, ela se sentou no sofá e sorriu nervosamente. Eu me sinto tão tola de vir aqui, mas eu já não sei com quem falar. Estou enlouquecida, porque eu acho que meu marido está tendo um caso com sua secretária. Ele nega, mas eu sei que alguma coisa está acontecendo, não há poucas evidências. O sorriso de Anita desapareceu e foi substituído com um olhar de tristeza. Ela pegou um lenço e enxugou o canto do olho. Dutton, esse é o meu marido, tem passado por muita coisa ultimamente. Ele está sob muita pressão no trabalho, as coisas têm ido apertadas financeiramente, e sua mãe morreu no ano passado. Ele era realmente próximo dela e eu acho que isso foi muito duro para ele. Anita falou de suas suspeitas de infidelidade de seu marido, mas depois voltou ao assunto de sua mãe novamente. Se eu não o conhecesse melhor, eu diria que sua paixão por sua secretária começou logo depois que sua mãe morreu. É como se ele precisasse de algo para preencher um buraco em sua vida. Eu sempre gostei de sua mãe. Ela era uma senhora simpática, mas eu sempre tive a sensação de que Dutton era mais ligado a ela do que ele era a mim. Estou louca? Ela perguntou, intrigada. É justo ficar com ciúmes de sua sogra? Eu incentivei Anita a me dizer mais sobre a família de Dutton. Seu pai, ela continuou, ele acredita que foi ótimo. Isso é por causa de sua mãe, é claro. Ela foi uma verdadeira santa. Seu pai foi extremamente duro com as crianças. Eles se voltaram à sua mãe para suportar. Ela era muito boa, ouvinte e estava lá disponível para eles. Anita parecia aliviada por poder falar sobre algo além de suas suspeitas de seu marido. Antes dela morrer, Dutton comprou um tapete para sua casa e comprou 2 cadeiras reclináveis boas porque ele sabia que seu pai nunca o faria. Ele costumava levá-la a lugares porque ele sabia que seu pai não fazia isso. Ele tratava a sua mãe de forma realmente especial, eu acho que era para compensar o que ela tinha que passar vivendo com seu pai. Uma vez eu estava zangado com ele e eu o acusei de tratar sua mãe melhor do que ele me tratava. Ele explodiu. Anita fez um gesto de explosão com os braços. Ele me disse, para nunca dizer isso de novo. Ele não falou comigo por 2 semanas depois disso. Aprendi a não trazer mais esse assunto. Anita parou por um momento. Você acha que poderia haver alguma conexão entre sua mãe morrer e ele ter um caso? Eles se amavam tanto. Talvez sua secretária preencheria esse vazio. Isso parece loucura para você. Caras bonzinhos tendem a buscar a aprovação de mulheres. Devido à sua família e condicionamento social, caras bonzinhos tendem a procurar a aprovação das mulheres. Mesmo quando eles estão tentando se tornar o que eles acreditam que as mulheres querem que eles sejam e fazem o que eles acreditam que as mulheres querem que eles façam, caras bonzinhos tendem a experimentar uma frustração tremenda ao invés de ganhar a aprovação que desejam tão intensamente. Esta frustração é devido à realidade de que, em geral, as mulheres veem homens que tentam agradá-las como fracos e têm desprezo por estes homens. A maioria das mulheres não querem um homem que tente agradá-las, elas querem um homem que sabe como agradar a si mesmo. Mulheres consistentemente compartilham comigo que não querem um cara passivo, submisso e covarde. Elas querem um homem, alguém cujas bolas ainda estejam intactas, fazendo seus testículos voltarem. Evitar relacionamentos com outros homens e buscando a aprovação das mulheres impede caras bonzinhos de obterem o que eles realmente querem no amor e na vida. A fim de reverter os efeitos da síndrome do cara bonzinho e recuperar a sua masculinidade. O processo envolve acreditar que é uma coisa boa ser um homem e abraçar todos os seus traços masculinidade. Reivindicar uma masculinidade envolve ligar-se a outros homens, fortificar sua personalidade, descobrir modelos saudáveis no sexo masculino, reexaminar o relacionamento com seu pai. Ligar-se com homens ajuda caras bonzinhos a reivindicarem sua masculinidade. Ligar-se com os homens é essencial para a recuperação masculinidade. A
Construção de relacionamentos com homens exige um esforço consciente. Este processo começa com o compromisso de desenvolver amizades masculinas. A fim de fazer isso, na recuperação caras bonzinhos devem estar dispostos a gastar tempo, assumirem riscos e sendo vulneráveis. Para a maioria dos caras bonzinhos, o tempo parece ser um grande fator que os mantém desconectados dos homens. Leva tempo conversar com um vizinho, chamar um amigo ou ir a um jogo de bola. Uma vez que muitos caras bonzinhos se entrelaçaram com as suas mulheres, famílias, ou seu trabalho, isso significa gastar tempo longe dessas coisas. Ligar-se com homens envolve fazer coisas de cara com os caras. Não há maneira certa de fazer isso, mas pode incluir-se em um grupo, indo para eventos esportivos, juntando-se a um grupo de oração ou de discussão, ter uma noite de pôquer, fazer trabalho voluntário, indo pescar, indo para uma corrida, etc. Alan é um exemplo do que pode acontecer quando a recuperação de cara bonzinho toma a decisão de conectar-se com os homens. Alan levou um tempo para fazer as coisas por si mesmo, especialmente com outros homens. Quando ele fez um esforço consciente para começar a abordar esta questão, ele teve que primeiro dar uma olhada no que o mantinha desligado dos homens e o que ele poderia fazer para começar a mudar esse padrão. Uma das primeiras coisas que Alan fez foi se juntar a um grupo de homens da terapia. Mesmo assim, demorou mais de um ano antes de começar a fazer as coisas com os homens de fora do grupo. Quando ele fez, estes homens foram capazes de dar-lhe retorno sobre seus mecanismos de defesa que o mantiveram isolado. Esses homens também o apoiaram na mudança da forma que ele relatou à sua esposa. Alan também se juntou a um clube de campo, onde ele começou a jogar vôlei e squash com outros homens. Mais tarde, ele assumiu a liderança na criação de uma equipe de softball. No começo foi difícil tirar um tempo só para si, especialmente quando isso significava ficar longe de sua família. Isso levou alguns anos, mas agora Alan tem um par de amigos íntimos do sexo masculino, bem como vários outros caras com os quais ele sai em uma base regular. Ele ainda criou uma viagem anual com amigos por todo o país por um fim de semana jogando golfe. Ele olha para essas viagens com os caras como um dos destaques de seu ano. Ambos Alan e sua esposa Marie acreditam que a decisão consciente de Alan para conectar-se com os homens salvou seu casamento. Alan tinha feito a sua esposa seu centro emocional. Sua vida girava em torno de tentar agradá-la e fazê-la feliz. Devido à sua ineficácia nos contratos secretos, Alan nunca acreditou que Marie deu tanto para ele o quanto ele deu a ela. Como resultado, ele foi muitas vezes ressentido e passivo-agressivo. Quando Alan começou a ver suas necessidades emocionais e sociais ao se reunir com os homens, isso tirou muita pressão de sua esposa. Quando Alan recuperou sua energia masculina, ele também começou a ser mais atraente para Marie. Apesar de ter sido inicialmente difícil para lhe dizer que ele estava indo para passar o tempo com seus amigos, ela o respeitava quando ele fez. Este respeito Neverfold reacendeu os sentimentos que ela sentia em relação à primeira Alan no início de seu relacionamento. Como Alan descobriu, existem inúmeros benefícios de desenvolver relacionamentos masculinos. Talvez um dos benefícios mais significativos para cara bonzinhos é que isso melhora os seus relacionamentos com as mulheres. Nunca deixei de dizer aos caras bonzinhos, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu relacionamento com sua namorada ou esposa é ter amigos do sexo masculino. À medida que ficam muitas de suas necessidades emocionais reunindo-se com os homens, a recuperação dos caras bonzinhos torna-se menos dependentes, carentes, manipuladores e ressentidos em seus relacionamentos com as mulheres. Desenvolver relacionamentos masculinos torna a recuperação dos caras bonzinhos menos suscetíveis à busca da aprovação das mulheres ou à permissão de serem definidos pelo sexo oposto. Se a namorada do cara bonzinho ou esposa está zangada com ele ou pensa que ele é um idiota, ele pode confortar-se em saber que os seus amigos pensam que ele é adequado e suficiente. Ele é, portanto, menos propenso a recorrer à manutenção da paz ou tentar consertar para tentar manter a sua parceira feliz. Amizades com os homens têm um potencial tremendo em profundidade e intimidade, porque não há agenda sexual.
Um cara bonzinho, com frequência, evita fazer qualquer coisa que possa perturbar a sua parceira e evita fazer com que ela não queira ter relações sexuais com ele. Com os homens, a recuperação dos cara bonzinhos sentem que não tem que agradar, aplacar, mentir, zelar ou sacrificar-se, como eles acreditam que tem para com as mulheres. Não ter uma agenda sexual remove o medo e danças disfuncionais tão comum para caras bonzinhos em suas relações com o sexo oposto. Quebrar o vínculo monogâmico com a mãe. Desenvolver relacionamentos entre homens ajuda a desfazer o vínculo monogâmico dos caras bonzinhos com sua mãe. Meninos são levados a relacionamentos saudáveis com as suas mães apenas quando seus pais o permitem. A solução para inverter esta dinâmica é a criação de relacionamentos saudáveis com os homens. Quando minha filha Jamie tinha 18 anos, ela tinha um namorado que tinha sido condicionado a ser monogâmico com a sua mãe. O pai do menino viajava frequentemente para o seu trabalho, estava emocionalmente indisponível, rígido e afastado. A mãe do menino sufocava o filho e fez dele seu companheiro emocional. Em várias ocasiões, Jamie se sentiu como se estivesse competindo com o namorado de sua mãe por sua atenção e carinho. Infelizmente, desde que a mãe tinha primazia por ele geralmente ganhava. Jamie sentia-se estranho de ter ciúmes em ter concorrência com a mãe de seu namorado. Sexta à noite, Jamie e eu saímos para jantar. Enquanto comíamos, ela compartilhou sua frustração de ter que competir com a mãe de seu namorado, especialmente agora que ele entrou para a marinha e foi afastado do campo de batalha. Eu tinha empatia com a minha filha e compartilhava os fatos da vida com ela. Seu namorado é um clássico cara bonzinho, eu disse a ela. Ele foi condicionado a ser monogâmico à sua mãe. Infelizmente, isso significa que ele nunca será realmente capaz de se relacionar plenamente com você. Alguma coisa vai sempre ficar no caminho. Você pode ser tentada a se concentrar nessa coisa, como se fosse o problema. Mas o problema real é o dele relacionamento com sua mãe. Jamie não estava entusiasmada com o que eu disse a ela, mas para uma jovem de 18 anos ela estava bastante curiosa e sabia o que eu estava dizendo era verdade. Ela ainda compartilhou alguns exemplos das maneiras que ela já tinha visto isso acontecer. É alguma esperança? Jamie perguntou. Será que ele nunca irá se libertar da sua mãe e se tornar disponível para mim? Sim, eu disse, há uma esperança. Ele tem que aprender a se conectar com os homens de uma forma que ele não podia com seu pai. Eu acho que isso seria uma coisa boa. Eu disse a ela que ele está na marinha e irá se conectar com os homens. Você pode apoiar isso também. Se vocês dois continuarem namorando ou até mesmo casarem-se, encoraje seus relacionamentos com homens. Eles são a única esperança que você tem de quebrar o vínculo monogâmico com sua mãe. Um mês depois, Jamie voou para San Diego com os pais de seu namorado para participar de sua formatura do campo de treinamento. Como de costume, sua mãe agiu de forma possessiva e territorial. Surpreendentemente, Jamie notou uma diferença em seu namorado. Em várias ocasiões, ele estabeleceu os limites de sua mãe e se recusou a deixá-la comandá-lo emocionalmente. Jamie disse que esse resultado poderia ter se originado essencialmente do fato de seu namorado ter se ligado com vários caras no campo de treinamento e de ter abraçado sua própria masculinidade. Atividade de libertação 25. Liste 3 homens que você gostaria de conhecer melhor. Em seguida, liste o nome de uma possível atividade que você poderia fazer juntos com cada homem. Ao lado desta, anote a data e faça um compromisso em contatá-lo neste dia. Fortificar sua personalidade ajuda caras bonzinhos a reclamarem sua masculinidade. Masculinidade denota força e poder. Por causa de seu condicionamento, caras bonzinhos tendem a temer essas características. Como resultado, muitas vezes, eles se tornam moles emocionalmente e fisicamente. Alguns até se orgulham desta suavidade. Eu conheci muitos caras bonzinhos que trabalham fora ou praticam artes marciais, mas ainda têm medo de sua força. Masculinidade significa abrangentemente abraçar o próprio corpo, com seu poder e seu espaço.
A fim de fazer isso, na recuperação dos caras bonzinhos, eles têm que parar de colocar lixo em seus corpos e treiná-los para responder às exigências físicas do sexo masculino. Isso envolve a comer alimentos saudáveis, eliminando as drogas e o álcool, trabalhar fora, beber muita água, jogar, relaxar e descansar o suficiente. Se o cara bonzinho mantém-se em forma por corrida, natação, musculação, artes marciais, basquete, vôlei ou tênis, isso se traduz em força física, autoconfiança e poder em todos os outros aspectos de sua vida. Travis, um advogado em 50 e poucos anos, é um bom exemplo. Travis veio ver-me para lidar com suas dificuldades conjugais. Durante a primeira sessão de aconselhamento, duas coisas se tornaram imediatamente evidentes. Primeiro, Travis era um cara bonzinho e, segundo, ele tinha um problema de drogas e álcool. Eu lhe disse que iria trabalhar com ele somente se ele ficasse longe das drogas e fizesse uma avaliação sobre o álcool, parasse de beber e começasse a frequentar os alcoólicos anônimos. Travis cumpriu com todos as minhas sugestões e perguntou se poderia aderir a um dos grupos, não mais o cara bonzinho. Durante os próximos meses, a relação de Travis com sua esposa oscilou para cima e para baixo como um ioiô. Além dos problemas conjugais, também se tornou evidente que Travis tinha uma série de problemas de estilo de vida. Sua dieta consistia principalmente em lanches rápidos. Ele era um fumante inveterado e bebia várias xícaras de café por dia. Ele trabalhava por muito tempo e sem absolutamente nenhum exercício. Sobre os próximos meses, Travis começou a abordar estas questões uma de cada vez. Ele começou a gastar tempo fora do trabalho e a assistir às reuniões do AA e a passar tempo com outros homens que estão se recuperando. Ele decidiu passar por uma cirurgia que tinha sido adiada por anos. Como que ele não poderia fumar por alguns dias, ele decidiu que era um bom momento para deixar de fumar. Depois da cirurgia, ele começou a fazer caminhadas durante sua hora de almoço. Ele começou a beber mais água e a reduzir o seu consumo de café e de refrigerantes. Ele até tirou uma semana de folga do trabalho e foi pescar com alguns amigos. Depois de 10 meses depois de entrar para o grupo dos caras bonzinhos, ele compartilhou que ele estava pedindo divórcio. Com as mudanças no seu estilo de vida e com o apoio do grupo, ele veio a perceber que seu relacionamento agressivo com sua esposa era seu último ruim hábito que precisava deixar. Devido à sua afinação com o grupo, ele revelou que sua esposa culpava o grupo pela morte de seu casamento. Travis sorriu e enxugou uma lágrima no canto do olho. Graças a esse grupo, eu me sinto forte. Eu nunca poderia ter feito essas mudanças sem a sua ajuda. Este grupo não matou o meu casamento, ele salvou a minha vida. Atividade de libertação 26. Identifique 3 maneiras em que você negligenciar seu corpo. Escreva 3 maneiras em que você pode começar a tomar melhor conta de si mesmo. Buscar modelos saudáveis ajuda caras bonzinhos a reivindicarem sua masculinidade. Eu recomendo a recuperação de caras bonzinhos através de um homem saudável que eles gostariam de ser semelhantes e pensar em traços masculinos saudáveis que eles gostariam de desenvolver. Com essa imagem em mente, eles podem sair e observar os homens que têm esses tipos de qualidades. Esses homens podem estar em sua igreja, sua empresa, seu time de futebol, mesmo personagens na TV ou no cinema. Ao observar como estes homens vivem suas vidas e interagem com o mundo, o cara bonzinho pode começar a assimilar um modelo saudável de masculinidade. Como muitos caras bonzinhos em fase de recuperação, eu fiz esse trabalho por um comitê. Eu desenvolvi uma amizade com um homem que era bom em fazer as coisas caras. Formei um relacionamento com outro cara que trabalhava duro. Eu criei um relacionamento com um homem que tinha facilidade em exprimir seus sentimentos. Eu fiz um outro amigo que era bom em assumir riscos e desafiar a si mesmo. Cada um desses homens em sua própria maneira me ajudou a ver o que parece ser próprio do sexo masculino e foram modelos para recuperar a minha própria masculinidade. Atividade de libertação 27. Procure o que você acha que um homem saudável deveria ser. Que traços de personalidade que ele possui?
Anote-os. Você conhece alguém que tem essas características? Como você poderia usar essa pessoa como um modelo saudável? Reexaminar sua relação com seu pai ajuda caras bonzinhos a recuperarem sua masculinidade. Como eu mencionei antes, a maioria dos caras bonzinhos não relatam terem tido uma relação estreita com o pai na infância. Ou seus pais eram passivos, indisponíveis, ausentes, ou definidos de alguma forma negativa. A recuperação da sua masculinidade exige que um cara bonzinho examine suas relações com seus pais e consiga olhar para eles através dos olhos de um adulto. Matev, um programador de computador em seus 40 e poucos, é um bom exemplo deste processo. Em uma ocasião, em um grupo não mais o cara bonzinho, Mateus afirmou que ele não tinha a intenção de comparecer ao funeral de seu pai quando ele morresse. Meses mais tarde, depois de explorar a sua relação com seu pai em grupo, ele decidiu chamar e confrontar seu pai pelo fato dele ter sido ausente da família. A mãe de Matev sempre retratou o pai como um vilão, enquanto representando a si mesmo como uma vítima. Ao falar com seu pai, Matev chegou à conclusão de que o mesmo tinha problemas, mas ele não era tão ruim quanto sua mãe havia projetado. A partir deste encontro, Matev também percebeu que tinha criado um cenário semelhante com sua esposa em que ele identificou-a como uma vilã e sendo ele a vítima. O telefonema para o pai começa a mudar seu relacionamento com seu pai, mas também com sua esposa. Para caras bonzinhos, reexaminar sua relação com seus pais significa ver seus pais com seus próprios olhos como eles realmente são. Significa retirá-los da sarjeta ou do pedestal. Isso pode exigir que os caras bonzinhos responsabilizem-os por expressar seus sentimentos a eles, incluindo raiva e ódio. Isto é essencial, mesmo que eles já estejam mortos. Às vezes isso acontece na presença de seus pais, às vezes não. Não é tão importante que o pai esteja disponível para fazer este trabalho. O essencial é que a recuperação dos caras bonzinhos permita abraçar o patrimônio do sexo masculino que eles e seus pais partilham. O objetivo é encontrar uma forma de ver pais com mais precisão. A recuperação dos caras bonzinhos pode começar a aceitar estes homens como eles eram e são, seres humanos feridos. Essa mudança é essencial se os caras bonzinhos conseguirem se verem com mais precisão, aceitarem-se como eles são, e recuperarem a sua masculinidade. Atividade de libertação 28. Reencontrar a masculinidade abrange ver o pai com mais precisão. Para facilitar este processo, crie uma lista. No lado esquerdo, liste uma série de características do seu pai. Escreva a característica oposta do lado direito. Indique onde no espectro entre esses dois você se vê. Quando caras bonzinhos fazem este exercício de recuperação, são muitas vezes surpreendidos com a descoberta da semelhança sobre seus pais e a si mesmos. Eles muitas vezes percebem como eles construíram uma imagem caricata de seus pais, uma distorção do que realmente são. Eles podem perceber que, se o homem que eles se tornaram é baseado em uma reação à forma como eles viram os seus pais, eles também tornarão-se caricaturas. Lembre-se, o oposto de loucura é loucura ainda. Eles percebem que, se suas vidas são uma reação ao meu pai, então os seus pais ainda estão no controle. Eles descobrem que eles podem ser diferentes de seus pais sem serem o oposto. Eles muitas vezes vêm a perceber que eles têm mais traços em comum com seus pais do que tinham anteriormente percebido ou gostariam de acreditar. Passando os benefícios da masculinidade para a próxima geração. Parte 1. Cobras e caracóis. Como eu trabalho para aumentar meus filhos, eu percebi que eles estão crescendo em um mundo muito parecido com o que foi criado na minha geração de caras bonzinhos. Meninos são desconectados dos homens e ficam dependentes de ganharem a aprovação das mulheres. Isso ficou claro para mim alguns anos atrás, quando nossa família se mudou para uma casa nova, um ano antes do nosso filho entrar na 4ª série. No jardim da infância até a 5ª série, houve apenas um professor em sala de aula do sexo masculino em toda a escola. Isso é cerca de 1 para mais de 20 professoras.
Na recuperação dos caras bonzinhos, eu tenho uma chance única de passar um novo modelo de masculinidade, não só para os meus filhos e filha, mas para toda uma geração de meninos e meninas. Quanto mais tempo eu passo trabalhando com caras bonzinhos, mais eu percebo que este processo representa uma ferramenta poderosa para dar à próxima geração um modelo do que significa agir como homens e mulheres. Infelizmente, nossa cultura fornece alguns rituais em que os machos adultos ajudam os meninos a deixar o conforto de um viveiro governado por mulheres, casa, pré-escolar, escolar, e entrarem no mundo da masculinidade adulta. Robert Bly discute a importância destes rituais em seu livro João de Ferro. Em sociedades primitivas, escreve Bly, os meninos são levados pelas mulheres até o início da adolescência. Quando surgiu o momento no qual os meninos deixam a esfera da influência do sexo feminino e avançam para o mundo masculino, os homens da tribo conduzem então. Eles colocam sua pintura de guerra, entram na aldeia e roubam os meninos. As mulheres, por sinal, protestam e fazem o melhor para pendurar os meninos. Depois que os homens retiram os meninos para fora da aldeia para o seu período de iniciação, as mulheres se reúnem e se perguntam: o que foi que eu fiz? Eu errei. Nessas culturas, os homens e mulheres trabalham juntos para facilitar este processo de transição e de iniciação. Nestes dias, os meninos tentam fazer essa transição de um mundo governado por mulheres, mas não podem fazê-lo por conta própria. Eu tenho uma teoria de que nessa fase que meninos adolescentes passam por onde eles se vestem de forma descuidada, agem agressivamente, mandam em seu quarto, desleixam, tocam música alta, juram, cospem muito, são todos, inconscientemente, que visam tornar-se tão repulsivos que mesmo as mães não podem suportá-los. Isso os ajuda a quebrar os laços simbióticos com suas mães. No entanto, esses jovens ainda precisam da ajuda de adultos do sexo masculino no afastamento de suas mães, sem sentir culpa e vergonha e sem comportamentos autodestrutivos excedentes. Eu acredito que a recuperação dos caras bonzinhos pode ajudar os meninos a encontrarem um modelo mais são do que significa ser homem em nossa cultura. Isto é porque há certas coisas que só meninos podem aprender só com os homens. Quando os caras bonzinhos abraçam a sua masculinidade, eles podem ensinar a seus filhos o que significa ser do sexo masculino. Isto inclui como lidar com sua agressividade, como lidar com sua libido, como se relacionar com as mulheres, como se relacionar com um homem, e talvez mais importante, como abraçar sua própria masculinidade. Homens ensinam essas lições tanto pelo exemplo quanto pela interação com os rapazes. Quando caras bonzinhos recuperam-se, beneficiam também de estarem com meus filhos adolescentes e seus amigos. Quando estou em torno de meus meninos, eu começo a ver a masculinidade desenfreada em ação. Não só eu. Começo a ensinar aos meus filhos como lidar com seus comportamentos relacionados à testosterona, tais como agressividade e sexualidade, mas também mostrar a eles como valorizá-los. Este processo recíproco requer tempo e interação. Os pais precisam levar seus filhos à caça e pesca, a trabalhar em carros com eles, levá-los ao trabalho, treinar suas equipes, levá-los para jogos de bola, ir ao trabalho com eles, levá-los às viagens de negócios, e deixá-los quando eles saem com os amigos. Todas essas atividades ajudam meninos a moverem-se com sucesso no mundo masculino. Este processo não se limita apenas aos filhos biológicos de um homem. Caras bonzinhos podem se envolver com parentes jovens, escoteiros, equipes desportivas, atividades escolares, ou irmãos mais velhos. Trey, um homem nos seus 30 e tantos anos, ilustra o poder dessa influência masculina. Uma noite no grupo de seus homens, Trey falou sobre seu sobrinho que estava sendo levantado pela irmã de Trey, uma mãe solteira. Trey tinha fortes pressentimentos sobre o que estava acontecendo com seu sobrinho, pois o garoto estava rebelde e bebendo o álcool que Trey tinha experimentado com a mesma idade. O grupo incentivou que Trey chegasse a seu sobrinho e fosse uma influência positiva do sexo masculino. Na próxima semana do grupo, Trey estava radiante. Ele contou como ele havia levado o sobrinho para a loja de ferragens e os dois trabalharam juntos numa bancada.
Seu sobrinho estava emocionado com o contato do sexo masculino. 3. Saiu com a sensação de que ele tinha feito algo positivo para ajudar a mudar a direção de um menino em transformação. Atividade de libertação 29. Como você pode fornecer um sistema de apoio saudável do sexo masculino para os meninos e homens jovens que você conhece? Liste 3 meninos, juntamente como uma atividade que você pode realizar com eles. Repassado os benefícios. Parte 2. Açúcar interação. As meninas podem se beneficiar desta energia masculina recuperada também. Os homens de um de meus grupos, não mais o cara bonzinho, mostrou-me os benefícios da energia masculina em uma jovem de uma maneira poderosa. Um dos membros, Lemar, tinha uma filha de 12 anos com câncer nos ossos. Ela teria uma perna removida e se via submetida a quimioterapia e radiação. Como resultado, ela passou incontáveis dias e noites em uma cama de hospital. Uma noite, numa sexta-feira, enquanto sentado Lemar estava no hospital com sua filha, os membros do seu grupo apareceram inesperadamente para levá-la para jantar fora. Além de fornecer apoio masculino para Lemar durante um momento difícil, os homens também produziram um dividendo inesperado. Energizada por sua presença, a filha do Lemar sentou-se e recebeu abraços de cada um deles. Naquela noite, ela precisou de menos medicação e dormiu melhor do que ela tinha passado nas últimas semanas. No dia seguinte, tudo que ela falava era que seu pessoal que tinha vindo visitá-la na noite anterior. A recuperação dos cara bonzinhos pode mostrar às suas filhas como um homem de verdade se parece. Meninas beneficiam-se ao verem seu pai com limites estabelecidos, para pedirem o que querem de maneira clara e direta, o trabalho duro, criarem, produzirem, terem amigos do sexo masculino, e fazerem as suas próprias necessidades prioritárias. Tal como acontece com os meninos, as meninas podem aprender o que significa ser um homem tanto por ver os seus pais e na interação com eles. Essa modelagem terá uma influência positiva sobre a sua escolha de seus futuros parceiros. Sem a perder situação. Quando caras bonzinhos recuperam sua energia masculina, todos ganham. Não só a recuperação de cara bonzinho, eles começam a sentirem vínculos mais profundos com os homens, mas seus relacionamentos com mulheres crescem também. Talvez o mais significativo, toda uma nova geração de meninos e meninas colha os benefícios de verem o que um homem saudável realmente produz. Capítulo 6. Recupere sua masculinidade.